Olá, voltamos com o programa Grandes Temas, que hoje debate a questão da recusa vacinal. Temos uma pergunta de um telespectador que diz o seguinte: cresci nos anos 90 e lembro que a erradicação da polio e do sarampo era uma vitória. A quem interessa os boatos de que vacinas causam autismo, adoecem ou até mesmo matam? Questão de Laís de Souza, aqui mesmo de Natal. Janeuza, começa contigo. Bom, eu não sei a quem interessa, mas é preocupante, né, ter esses boatos. Talvez pessoas que estejam preocupadas com a segurança de vacina. Então, acho que é por aí. Então, é importante a gente frisar que as vacinas elas são extremamente seguras, né? Antes de uma vacina ser produzida, vários testes são feitos para atestar essa segurança. Aqui no Brasil, a gente tem um laboratório público, que é o principal responsável pela produção da maioria dos nossos imunobiológicos, que é o Butantan, que todo mundo sabe que é uma referência nacional e até internacional na produção de imunobiológicos. Então, as vacinas, assim, nós atestamos, elas são extremamente seguras, elas causam uma boa resposta imune, têm baixíssimos efeitos colaterais. E, comparado com que um vírus ou uma bactéria pode causar no organismo humano em termos de doença, os efeitos colaterais de uma vacina são mínimos. Se a gente pegar, por exemplo, essa questão de efeitos adversos, né? O sarampo, pegar a vacina de sarampo como exemplo, tem efeitos adversos? Tem, porcentagem muito pequenas, reações locais na aplicação, artralgia, um pouco de cefaleia, né? É comum acontecer esses sintomas em qualquer vacina que se faça. Mas se a gente pensar, a doença sarampo, né? Quem pensar assim, não quero vacinar meu filho, vou esperar que ele adoeça naturalmente. A doença sarampo do vírus selvagem, que não é aquele vírus atenuado que é o da vacina, né? Ela pode causar os sintomas benignos de coriza, conjuntivite, tosse, manchas na pele, só que essa doença ela pode evoluir para quadros graves, toxêmicos, com encefalites, né, com quadros gravíssimos, muitas lesões de pele, que pode levar inclusive ao óbito, coisa que a vacina não vai fazer. Então precisa pensar, não vou vacinar porque eu vou esperar ter uma infecção natural, naquela infecção natural você transmite para outras pessoas. E na vacina não, na vacina você tem um vírus atenuado, que mesmo que aquele vírus atenuado provoque uma doença vacinal, que é raro, a transmissão desse vírus atenuado vai ser muito mais baixa e as pessoas que se infectarem também não vão adoecer tão gravemente. Então a importância da coletividade, né, como o Clarice falou aqui, é que a gente precisa pensar como um todo. Protejo o meu filho, mas estou protegendo os coleguinhas dele. E se o pai do coleguinha dele ou a mãe não levar para vacinar o seu próprio filho, está desprotegendo o meu. Uhum. Então é aí onde entra essa questão da coletividade que a gente falou. O Igor, então assim, para ficar claro para a população, né, assim, vacina então, a vacina enquanto tal pode causar como efeito colateral uma dorzinha de cabeça, uma dor local, nada além disso? Sim, né? A maioria das vacinas dói um pouco na aplicação, óbvio, né? Você está injetando um líquido num tecido muscular, então você distende as fibras musculares, é comum realmente doer. Mas uma compressinha com gelo, tomar um analgésico, isso ali resolve facilmente. Algumas vacinas podem causar alguns efeitos mais tardios, né? Artralgia, dores abdominais, dependendo febre, né? Às vezes algumas crianças têm algumas convulsões febris, quando ocorre às vezes na vacina na DTP, que é uma vacina da coqueluche, tétano e difteria, mas são casos raríssimos. Quantas crianças não são vacinadas no dia a dia, né, e que a gente não ouve falar de convulsão, não ouve falar de encefalite, de nada, e que por causa de uma que tem em milhares ou milhões, assim dizendo, a gente deixa de vacinar as pessoas. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, que a gente falou no bloco passado, as pessoas só procuram a vacina quando a doença surge. A gente teve um exemplo recente de febre amarela. Ninguém falava de vacina de febre amarela, todo mundo tinha medo de doença vacinal. Surgiu os casos aí na região centro-oeste e sudeste, o pessoal, inclusive aqui no estado, quer tomar vacina de febre amarela. Mesmo quem não precisa, quem não vai viajar para a área endêmica e quer tomar, porque a vacina está aí batendo na porta nos outros estados. Mas a gente tem que fazer isso preventivamente, né? Nessas doenças que estão ressurgindo no nosso presente. Isso é um fato, realmente. Diga, Clevice. A gente observa, né, eu participo muito das campanhas, né, junto com os alunos, e a gente tem observado, principalmente as campanhas de influenza.
o ano passado, se foi ano passado ou retrasado, nós tivemos casos, inclusive óbitos. Então, as filas eram imensas. As pessoas brigavam para tomar a vacina por conta desses casos. Esse ano, pouquíssimas pessoas iam se vacinar, né? Então, a gente observa que quando a doença se apresenta, as pessoas tomam, né, vão tomar a vacina, procuram mais, né? Por isso que é a questão de que quando a doença não está acontecendo, as pessoas se acomodam mais, acham que não vai aparecer mais, não existe chance, e a gente sabe que existe chance, né? Com o mundo hoje, a tecnologia, as pessoas hoje estão aqui, estão na China, daqui a pouco, então essa rapidez faz com que as doenças, da mesma forma que a gente viaja, a gente leva a doença, a gente traz doença e o risco está aí, né? A gente estava tranquilo em relação ao sarampo, foi eliminado, voltou na Copa de 2004, né? Aí conseguimos, 2014, conseguimos controlar e a gente viu que com a cobertura baixa está voltando novamente. Então o risco sempre existe, né? Enquanto a doença não for erradicada, o risco existe de fato. Começa agora, não é, Renata? A vacinação, não é? E quais são as precauções que a Secretaria está tomando, Secretaria de Saúde, para voltar a ter uma cobertura mais eficiente? Essa campanha que iniciou hoje, né, ela vai até o dia 31 de agosto e é a campanha para sarampo e poliomielite, né? Então, o Ministério da Saúde elegeu o grupo prioritário, que são crianças de 1 ano a menos de 5 anos. Então, todas as crianças, mesmo tendo tomado a vacina, elas devem comparecer aos postos para atualizar sua caderneta de vacinação e tomar uma dose de reforço. E tem algum bairro ou alguma localidade de Natal, Grande Natal, que preocupa mais assim, em termos de frequentação do... Não. Todas as pessoas devem procurar as unidades básicas de saúde próximas ao seu domicílio e essa campanha ela está para todo o estado, não só Natal, Grande Natal, mas também todos os municípios do Rio Grande do Norte. Eu pergunto em termos de estatística, assim, olha, bairro tal, as pessoas costumam tem diminuído a procura da vacina? Não, por enquanto a gente não tem tido esse estudo, né, identificando bairros que têm uma dificuldade maior, né? Então, mas assim, a gente faz um apelo a todo o estado para que as pessoas procurem os postos de saúde para fazer a vacinação. Perfeito. E eu queria só ampliar um pouco a informação. A prioridade são as crianças abaixo de 5 anos, porque são os casos onde tem os casos mais graves. Mas a campanha está aberta para um grupo maior. Se a gente pegar, por exemplo, adultos não adultos, mas de crianças acima de 5 anos até os 29 anos, que tomou pelo menos uma dose quando era mais jovem, tem que fazer o segundo reforço, o primeiro reforço. E aqueles que têm acima de 30 anos, o que o Ministério recomenda é que provavelmente já teve contato com o vírus e aí ficaria de uma forma facultativa de fazer essa vacina ou não. Claro, quem não teve a doença e que não foi vacinado, procurar fazer 2 doses da vacina com intervalo mínimo de 1 mês. Perfeito. Então, faria a primeira dose agora e a outra mais adiante. Joia. Nós temos uma questão. Gostaria de saber se adultos ou crianças que já foram imunizados contra pólio e sarampo precisam tomar outra dose neste momento de campanha. Outra coisa, se estiver na pauta em relação a notícias de reação à vacina do HPV sobre possibilidades de paralisia motora, se isso é verdade ou boato. Questão de Alessandro Façanha. A primeira pergunta que ele fez foi em relação, eu quase que respondi na fala anterior, né? A questão, a vacina, né, ela tem o grupo prioritário, são essas crianças abaixo de 5 anos, porque são pessoas pequenininhas que não receberam ainda as doses. Então é prioridade. Quem já recebeu pelo menos uma dose tem que fazer o segundo reforço. E quem já recebeu 2 não precisaria, ou quem já foi doente de sarampo e felizmente escapou, né, que está vivo ainda, não precisa, obviamente, se vacinar. A segunda questão em relação ao HPV, eu acho que é boato, né? Porque assim, a vacina, como foi explicado agora há pouco, ela é segura, ela passa por testes antes de chegar no mercado, testes em laboratórios, testes clínicos usando seres humanos, até ser comercializada
no mercado mesmo, né? Assim, no caso aí, ser distribuído pelo SUS. Então, tem muitos boatos, geralmente, que as pessoas passam. Hoje em dia, com essas fake news de redes sociais, está um terror, né? Uma notícia que entra ali no grupo da família de viraliza, vai para todos os grupos que algumas pessoas têm e acaba passando a informação errada, sem checar realmente se aquela informação é correta ou não. E assim, em relação a essa última parte, né, assim, eu não conheço estudo, né, nenhum estudo científico controlado que tenha mostrado essa informação, que é importante quando as pessoas recebem esse tipo de informação, checar, né, em sites científicos, né, ou em jornais sérios, se aconteceu alguma notícia em relação a isso, que é importante, né? Para não ficar inclusive, eu acho que essa pergunta é porque há alguns casos, né, de adolescentes que foram vacinados e que disseram que se sentiram mal, não conseguiam mais andar. O que a gente observa na mídia, de um modo geral, é que eles mostram esses casos. Esses casos, eles são investigados. O adolescente, vacinar adolescente é muito atípico, né? Assim, eles somatizam, que eles têm medo, né? Então a gente observa quando a gente vacina os adolescentes, um cuidado que tem, eles desmaiam geralmente após a vacina, então a gente tem que ter um cuidado na hora de vacinar, como vacinar e de observar após a vacinação. Então, o que tem observado em alguns casos que teve, né, de adolescentes que passaram mal, que foram para um hospital, mas que depois foi investigado e eles voltaram ao normal, que era puramente psicológico. Sim. Então, aconteceu de fato, se eu não me engano, foi em São Paulo, Bertioga, né? Então, depois foi puramente psicológico, né? E isso a gente tem observado muito em adolescentes. A gente costuma dizer que adolescente sempre é trabalhoso, até para vacinar, né? Perfeito. Em relação à campanha. Só acrescentando a questão da campanha, né? Essa campanha ela vem de forma discriminada, né? Mesmo que o calendário vacinal ele esteja com todas as doses preenchidas, mas mesmo assim ele deve tomar uma segunda dose, né? E com relação aos adultos jovens, né? Essa vacina é uma vacina de rotina. Então, as pessoas que quiserem atualizar o seu calendário vacinal também podem procurar um posto de saúde e estar realizando também. Perfeito. E o Programa Nacional de Imunizações, né, ele tem a vacinação da criança, que é a mais comum, que a gente fala mais, mas tem vacinação para adolescente, para o adulto, para o trabalhador, para o idoso, para a gestante. Então, para o indígena, né, cada população específica tem o seu calendário vacinal. Então, não é porque é um adulto que já está trabalhando lá com o seu vigor físico da idade adulta que acha que não precisa ser vacinado. Tem os reforços da idade adulta, né? A gente tem constantemente lá no Giseira Trigueiro casos de tétano, né? Uma vacina que facilmente, muito distribuída no sistema público, né? Que tem que se fazer reforços a cada 10 anos, mas e que muitas das pessoas ou esquecem ou não tomam essa vacina e, infelizmente, a gente acaba tendo casos de uma doença totalmente prevenível por vacina. Perfeito. Temos mais uma questão do público. As doenças estão controladas ou erradicadas? Se uma pessoa tem informação que a doença está erradicada, não acha importante ou não lembra de tomar a vacina. Outro fato que gostaria que comentassem é a oferta real dessas vacinas nos postos de saúde. Será que o problema é o povo não ir ou os postos não terem as vacinas disponíveis? Se uma pessoa tem que ir várias vezes ao posto para conseguir a vacina, é um agravante. Existe a disponibilidade de tempo, de folga no trabalho, etc. Questão de Isabel Nascimento. Renata. Essa é uma questão que a gente tem feito um trabalho junto aos municípios, né, de orientação à população e para procurar a vacina em todos os postos da rede pública de saúde, né? A gente observa que esses horários, eles não são tão flexíveis, a não ser no dia D, né, que é agora no dia 18 de agosto, que é um sábado, onde toda a rede pública de saúde estará aberta à população para intensificar essa vacinação, certo? Com relação à disponibilidade, ela está disponível para toda a população. E embora que alguns problemas de logística acontecem, com certeza, a distribuição, às vezes a vacina chega, a procura ela é grande, então
tem que ter uma reposição daquela vacina. Pode acontecer problemas relacionados à logística, mas a vacina, ela existe, ela vem do Ministério da Saúde, ela é disponibilizada à população. Às vezes o Ministério da Saúde faz o escalonamento, não distribui toda no início, né? Ela vem por etapas, mas ela está disponível sim, né? Embora, às vezes, com essas dificuldades que eu citei, mas a vacina ela está disponível para a população. Ela vem de acordo com a população, com o quantitativo dessa faixa, né, em que a campanha ela está sendo realizada. Talvez seja uma experiência dela, não é, de em algum momento ter ido ao posto e naquele posto não ter encontrado, né? Acontece muitos problemas relacionados a isso, né? A gente vivenciou agora na campanha de influenza, né? As pessoas que procuravam, pessoas de Parnamirim que se vacinaram em Natal, pessoas de Natal que se vacinaram em Parnamirim. Então, é importante orientar a população que procure o posto de saúde mais próximo do seu domicílio, né? E respondendo uma parte da primeira pergunta lá, da pergunta, né, o comecinho da pergunta, sobre a doença erradicada e as pessoas precisam vacinar, né? Eu vou fazer Está controlada ou erradicada? Vou fazer uma analogia e perguntando e respondendo a pergunta. Será que o paciente que é hipertenso, que toma medicamento para controlar a pressão, ele deve parar o medicamento porque a pressão vai ficar controlada para sempre? Obviamente que não. Ele precisa manter o uso do antihipertensivo para manter a pressão controlada. Mesma coisa são as vacinas. A gente precisa manter a cobertura vacinal para manter o controle dessas doenças. Porque é o que a gente está vendo hoje em dia, né? Cai a cobertura vacinal, ressurgem as doenças, pois sempre vai vir alguém de um local onde não foi coberto totalmente. A gente pode chegar a erradicar, mas tem que ter o controle porque ela pode retornar. Exatamente. Em relação à erradicação das doenças que têm uso vacinal, a única que foi erradicada até hoje, né, descrita pela Organização Mundial de Saúde, foi a varíola. Foi a primeira vacina, foi o Edward Jenner, que é o chamado pai da imunologia, quem descreveu ainda no final do século XVII, início do século XVIII, e na década de 70 só é que ela foi considerada erradicada pela Organização Mundial de Saúde. Por quê? Porque não foi descrito mais nenhum caso no mundo. Enquanto for descrito algum caso de alguma doença no mundo, ela não é considerada erradicada e, como Cleonice falou, ela circula no planeta. Por isso que há a necessidade da manutenção da cobertura vacinal para controle. Por quê? Se eu deixo de vacinar, essa doença chega no Brasil a qualquer momento. Como ela falou, a Copa de 2014 veio o mundo inteiro para cá, não é? E aí, se a gente não está com a cobertura vacinal em dia, os vírus entram, as bactérias entram, e aí nós temos uma epidemia. Como é um assunto de grande interesse, né, para a população, a gente está tendo um volume grande de perguntas. Tem mais uma no ar. Pergunta o seguinte: por que a barreira sanitária falhou com a entrada dos venezuelanos? Se é verdade. Sei da cobertura vacinal nossa, mas e a cobrança de vacinação de estrangeiros? É complicado, né? A gente cobrar a vacina do estrangeiro que muitas vezes estão entrando lá ilegalmente. A gente vê que muitos desses venezuelanos estão cruzando a fronteira por dificuldades econômicas no seu país, e aí eles estão passando para a fronteira do Brasil. A gente tem relatos, né, do pessoal lá do norte que eles vêm andando na estrada mesmo, como foi no passado o nordestino brigando para o sul. A gente tem hoje em dia os indivíduos venezuelanos brigando lá para a região norte. Então eles vêm às vezes com más condições nutricionais, né, higiene, eles não vão ter, estão morando muitas vezes em abrigos lá na região do Roraima. Então essas pessoas, a gente, por exemplo, alguns países exigem vacina de febre amarela quando você vai viajar para outros países fora. Porque eles não querem ter a doença lá. Mas são viagens controladas. Você compra sua passagem aérea, você mostra para onde vai ficar no hotel, na casa de algum parente. Essas pessoas que estão cruzando fronteira a pé, meio que não tem controle. Tem destino, E até hoje de manhã, eu estava ouvindo o telejornal, enquanto eu me aprontava para sair para trabalhar, o governo de Roraima está pedindo realmente apoio porque ele não está dando conta. Ele tinha lá uma certa verba para sua população, de X habitantes, e de repente surgem, né, outros indivíduos com doenças que não tinham naquele estado, então eles estão pedindo ajuda, tanto do ponto de vista logístico, do Exército e da Polícia Federal em relação às fronteiras, né, do Ministério da Saúde em relação a insumos para a saúde. Então tudo isso aí é que
que a gente tenta fazer para controlar essas doenças. Perfeito. Isso aconteceu e mostra a fragilidade que está a questão da cobertura. Né? Exatamente. A gente teve um artigo publicado em 2016 que já dizia, já previa, né? Eu até lendo isso, eu disse, olha, parecia que ele estava adivinhando. A questão do aumento da febre amarela e do sarampo. Ou seja, as coberturas elas já vinham baixando. Hoje é uma tragédia anunciada, né? Então, quando a gente observa isso, e o que de fato que está acontecendo é demonstrar essa fragilidade na nossa cobertura. E muito mais, além das nossas baixas coberturas, a gente tem heterogêneas, coberturas heterogêneas. O que é isso? Nós temos locais que têm cobertura de 40 e tem locais que era de mais de 100. Então, no Brasil, com essa dimensão, quando você, né, faz a conta, você homogeneiza, né? Então dá a impressão de que a maioria dos municípios tem dessa baixa cobertura, alguns têm uma cobertura melhor, mas continuam baixa, né? E essa heterogeneidade cria bolsões de pessoas não imunizadas e nesse caso foi justamente Roraima, né? Que tinha já essa fragilidade e com esse fato, né, veio à tona a questão da baixa cobertura lá, né? Que a gente está vendo que está se espalhando pelo país inteiro. Nós não temos mais uma boa cobertura, uma cobertura aceitável em alguns estados. Todos estão com cobertura baixa, sofríveis e tem uma queda ao longo do ano. A gente vê pelos dados, né? Que é preocupante, que é alarmante de fato. Perfeito. Nós vamos fazer mais um breve intervalo. Daqui a pouco retornamos para discutir a questão da recusa vacinal. E você que está nos assistindo também pode enviar a sua questão para o nosso WhatsApp pelo número 991 32 991 93 6032 e participar conosco. Até daqui a pouco.